Hoje de manhã, quando eu parei para meditar nesse evangelho, eu disse, Jesus, de novo essa passagem. Uma passagem que está sempre vindo, né? Mas hoje eu queria guardar com vocês, ou meditar com vocês, sobre o que Jesus está dizendo em relação aos fariseus. Jesus chegou e perguntou para eles, né? A questão do divórcio, se pode se divorciar ou não. E Jesus já deixou bem claro que isso não deve acontecer, que o adultério é um pecado mortal e quem vive nessa situação precisa resolver o quanto antes. Mas Jesus diz assim, o que foi que Moisés falou em relação a essa questão do divórcio? Aí eles responderam, olha, Moisés permitiu uma certidão de divórcio e despedi-la. Mas Jesus disse, foi por causa da dureza do vosso coração. E é aqui que eu queria meditar junto com vocês no dia de hoje. O que é um coração endurecido? Quer dizer, a dureza do coração daquelas pessoas, porque Deus já tinha dito que não era para se separar. E eles ficaram ali na insistência, diante da dureza do coração deles. Moisés chegou e disse, então tá bom, eu assino. Mas não é Deus que está dizendo isso não. Mas já que vocês estão com o coração endurecido, não querem mudar? Então o que é o coração endurecido? E aqui, meus irmãos, é um cuidado que nós precisamos ter na nossa caminhada com Deus. Não permitir que o nosso coração se endureça. Quanto mais a pessoa, ela vai se afastando de Deus, o coração dela vai ficando endurecido às coisas de Deus. Quanto mais a pessoa se aproxima de Deus, ou seja, quanto mais ela reza, o coração dela vai amolecendo. Ou seja, quando Deus diz, não faça isso, o coração dela está tão amolecido que ela diz, sim, Senhor, eu não vou fazer. Quando ela se afasta de Deus e o pecado vai entrando, Deus diz para ela, não faça isso, e ela diz, eu vou fazer. A dinâmica do coração endurecido está aqui. Para clarear mais, imagine uma casa toda fechada, todas as portas fechadas, todas as janelas fechadas e qualquer frestrazinha que tiver também fechado. O sol está lá fora e os raios do sol não entram. Ele bate e fica do lado de fora, mas não entra. A luz de Deus jamais vai entrar no coração endurecido quando a pessoa não quer. Vejam bem o que eu estou dizendo. Uma pessoa ela pode estar com o coração endurecido, mas ela poderá estar com o coração aberto. Aí nessa abertura Deus entra. Eis que estou à porta e bato. Se abrirdes, eu entrarei. Se abrirdes. Então o coração fechado, Deus bate, a pessoa diz não, então Deus não entra. E Deus não entrando, não há mudança de vida. Nós nos deparamos constantemente com pessoas assim. Se fala de Deus para ela, e ela não cede. E o pior de tudo é que quanto mais se fala, a pessoa fica com raiva e não abre o coração. Quem é você para estar falando isso para mim? Daí não quer sair. Na primeira leitura está falando da amizade, né?
Aí o bom amigo, ele não passa a mão na cabeça. O bom amigo, ele vai e fala: meu amigo, você está numa situação errada, você precisa sair disso. E ele: quem é você para falar? E não abre o coração. Eu já vou dizer assim para vocês, já antecipando: dificilmente essa pessoa se salvará. Dificilmente. E aí as orações devem ser maiores, as penitências devem ser maiores, para ver se aquele coração endurecido abre. Para ver se antes da morte ele possa abrir. O coração endurecido, ele só fala de pecado. Ele pensa no pecado. Ele vive no pecado. Ele não fala das coisas de Deus e ele não quer falar das coisas de Deus. No pensamento dele, na vida dele, só entra o pecado. E quanto mais o pecado entra, mais ele pensa que o pecado é bom. Ele não consegue enxergar que o pecado seja ruim. Quão difícil um coração endurecido se amolece. Quão difícil. Quantas mães sofrendo com filhos com coração endurecido. E quantos pais sofrendo com seus filhos com coração endurecidos. Quantas pessoas vivendo, entrando no evangelho de hoje, vivendo o endurecimento do coração dentro de um casamento de segunda união. Veio de um outro casamento, ela veio também, os dois se juntaram e não podem conviver assim. E se aí os amigos chegam: meu amigo, minha amiga, resolve essa situação. Não vou resolver, eu estou bem. Olha, aí eles acham que eles estão bem só porque não brigam. Mas eles não estão bem diante de Deus, porque eles estão no pecado. É adultério, é o que Jesus fala no final. Deixou o casamento para viver com uma outra pessoa e não quer mudar. E quanto mais se fala, mais se sente ofendido. Quem é você para me julgar? Deus nos conhece. Mas meu filho, isso é adultério. Não é adultério, não. Você casou com outra pessoa, está casado na igreja. Não, mas eu me divorciei no civil e na igreja. Você resolveu no tribunal eclesiástico? Não, não resolvi, não precisa. Deus nos conhece. E vai caminhando assim, e vai caminhando assim, e vai caminhando assim. Até que morre no adultério. Porque Jesus deixou bem claro no final: quem se divorciar de sua mulher e casa com outra, comete adultério contra a primeira. Ele não entende, ele não quer entender que seja. E se a mulher se divorcia de seu marido e casa com outro, comete adultério. Não entra na casa. Jesus está dizendo e ele não consegue enxergar. Está amarrado. O diabo fez a cabeça, não muda. E assim as pessoas que estão envolvidos em pecados, que a pessoa quer tirar, quer ajudar, na bebida e tudo mais. Vai falar agora no carnaval, para as pessoas não irem para o carnaval. Estão com o coração endurecido. Quem é você? Você não quer me deixar eu me divertir, não? Eu tenho que me divertir. Mas que divertimento é esse? Pornografia.
É interessante que o cura Darcy, ele tem uma pregação que ele fala sobre a dança. Porque quando ele chegou lá na cidade de Ars, né? Então tinha aquelas casas de danças. Os cabaré, né? Os cabarés. Aí o cura Darcy, ele, durante 5 anos ali direto na cabeça daquele pessoal. E ele dizia bem assim, depois que o pessoal começou a compreender, aí as pessoas vinham em direção a ele e diziam assim, os pais com as suas filhas, né? Mas deixa a minha filha ir para lá, ela só vai ver. Aí ele dizia, não, porque quem não dança com o corpo vai dançar com o coração. E vocês podem observar que o que está em jogo no carnaval é a dança. Aí o cura Darcy, ele diz assim, que a dança é a fonte de todos os males. Ele diz que as pessoas que vivem nessas danças, elas pecam contra todos os mandamentos. Eu fiquei admirado, eu disse, mas como que uma pessoa dançando, ela vai pecar contra todos os mandamentos? Aí ele vai falando. A primeira coisa, entram nas danças, porque as festas ocorrem entre sexta e sábado para domingo. Já vão pecar contra o terceiro mandamento, porque vão passar a noite toda dançando, 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 e no dia seguinte não vão acordar, porque vão estar de ressaca e não vão poder ir para a missa. Porque passaram a noite toda dançando. Aí ele fala sobre o quarto mandamento, né? Honrar pai e mãe. É uma desonra, ele fala. Porque as mocinhas, elas vão se entregar aos homens naquelas danças frenéticas e vão acabar desonrando seus próprios pais, porque depois elas vão perder a virgindade, vão permitir que os rapazes passem a mão no corpo dela e ela vai passar a mão no corpo do rapaz também. E aí vão desonrando seus pais. Caem no quarto mandamento e caem no sexto mandamento, porque acabam pecando contra a castidade. Olhe bem, meus irmãos, eu não consigo enxergar que um samba seja uma dança que um cristão deveria dançar. Eu não consigo enxergar. E olha que eu já dancei muito samba, mas nunca gostei de samba. A menina fica ali na frente do cara, rebolando, 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 e rodando em frente a ele, e ele também em frente a ela. E agora você diz o quê? Que o cara vai pensar na Virgem Maria e vai pensar no Santíssimo Sacramento? Você acha que a pessoa não vai ficar excitada ali? E a menina vai rebolando, 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 geralmente com aquela saia bem curtinha. E você quer me dizer que o cara não vai pecar por pensamento, quando Jesus diz que se concebe no coração, já fez no coração? Olha só, se for uma pessoa muito pura, teria que ser antes do pecado original. Lá no paraíso, Eva sambando na cara de Adão, e Adão não sentiu nada. E Adão sambando na frente de Eva, e ela não sentiu. Isso só antes do pecado original. Depois do pecado original, meus amigos, não tem como. Não tem como. E ainda há aqueles que vivem dizendo, e aqui no carnaval vai ter muito isso, que existe samba cristão, né? Eu não consigo entender Nossa Senhora sambando. E muito menos Nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora como porta-bandeira e sambando. Me desculpe até eu falar isso, que não é nem coisa que eu devo falar. Mas é para se entender.
E aí aqueles homens que vão dançar e dançam com a mulher aqui, dançam com a mulher lá, acaba caindo no nono mandamento. Não desejar a mulher do próximo, e começa a desejar a mulher do próximo. Que espetáculo quando São João Maria Vianney, ele fala sobre isso. E é uma grande verdade. Não tem como... Aí peca contra o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Porque a pessoa acaba entrando num desejo que Deus fica para lá de longe. Porque quem faz uma coisa dessa não ama a Deus. Ama a carne. E a carne vai pedir. E aquelas danças, né, que vai em cima e vai embaixo. Tem uma vez que eu fiquei dançando com uma moça um tempão, mas esqueci até o nome daquela dança lá. Dancei. Quando já estava lá, depois de muito dançar, você acha que o meu coração estava desejando o quê? A Eucaristia. Não, o meu coração não estava desejando a Eucaristia, não. Meu coração estava desejando ela. Eu já queria ela. São Francisco de Sales, no livro de Filoteia, ele fala que depois de muito tempo, a pessoa começa a pensar de forma irracional. Ela já não raciocina mais. Depois que vai entrando noite adentro, já não se pensa mais, entra a bebida, e aí a pessoa já está entregue, depois de um tempo a pessoa já está entregue. Eu conhecia uma pessoa, que ela era muito devota dos 3 pastorinhos, e rezava, e fazia as penitências, e vivia rezando o terço. De repente essa pessoa começou a entrar numas danças, e foi dançando, e começou a dançar, e ficou assim, né? Todo mundo gostava de vê-la dançar, e ela dançava, acabou. Pastorinho ficou longe, não fazia mais sacrifício, não rezava mais o terço, não fazia mais penitência, acabou. Nunca mais ouvi essa pessoa rezando. É para você pensar. Como eu conheço essa carne que está aqui, e eu sei muito bem que eu não tenho tanta pureza de coração. Eu já parei de dançar há muito tempo. E podem me chamar e falar o que quiser, mas eu sei muito bem o que é que a dança faz. Então, como eu não sou bobo, eu parei de dançar. Mas se você é puro de coração e você não sente nada, vai com seu coração endurecido. Mas pense no que eu acabei de dizer diante do que o cura Darcy fala. Repito, pense no que o cura Darcy falou e pense para ver. Se não é verdade. Se a dança nos leva a pecar contra os mandamentos, contra os sacramentos e tudo mais. Mas como tem gente que depois do pecado de Adão e Eva ainda tem um coração puro, então vai lá. Vai mesmo. Você não peca, né? Você não peca e não faz o outro pecar? Imagina essa dança do funk aí. E hoje o pessoal diz, não é cultura, é cultural, né? Ontem uma mãe, ela telefonou para mim, mandou uma mensagem para mim dizendo assim, padre, lá na minha escola, estão querendo que a minha filha vá, por causa das danças do carnaval. Eu não entendi, porque a menina ainda é de colo, né? Eu não entendi.
E eles estão dizendo, padre, que é cultural, mas eles perguntaram para mim se eu autorizo. Aí, olha, se está pedindo autorização é porque tem alguma coisa errada. E eu já fui dizendo, não, então diga que não, que você não vai permitir. E depois eu liguei, conversei, expliquei algumas coisas, e a mãe entendeu. Mas tá bom. Como eu sempre termino, tá ruim. Eu digo que tá bom, mas tá ruim, né? Quando você chama atenção, endurece o coração, porque quer permanecer no pecado e continua no pecado. Se o carnaval, com as danças que estão aí, levassem as pessoas para Deus, por que tanta morte? Por que tanta droga? Por que tanto sexo desregrado? Por que tanta banalidade? Se é bom, tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.